João 2, de 1 a 25. Eu vou ler na nova versão transformada. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto, ali, havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse-lhe: Agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e o expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: Tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia da Escritura: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo e você reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Amém. Primeiro milagre, transformar água em vinho. Primeiro sinal, como a Edna falou lá na introdução, ela falou dos sinais, né? Dos 7 sinais que tem. Então, esse é o primeiro sinal, transformar água em vinho. E aí, o que vocês acham desse milagre? Que sinal é esse, né? Que sinal é esse? O que está dizendo esse sinal? Eu me lembro que eu estava estudando essa parte, eu me lembro que meu marido falava assim para mim assim, a igreja é um conjunto de ex. Eu falei assim, conjunto de ex é ex-traficante, ex-ladrão, ex-viciado, né? Aí quando eu li isso eu me lembrei, né? É o sinal, Deus tem poder de transformar, assim como transformou água em vinho, ele tem poder de transformar um viciado, um ladrão, né? Um mau negociante, né? Uma pessoa perversa. Então, esse é um sinal, o poder natural, o poder de Deus
transformar as coisas, né? Que são óbvias e a gente não consegue ver. Mas só Deus, só Jesus pode transformar, né? É só esse detalhe que eu estava estudando ontem, eu me lembrei desse acontecimento. Isso. Sabe, eu vou abrir meu coração com vocês, pode? Eu acho interessante esse primeiro sinal de Jesus, porque ele parece uma coisa menor, uma coisa que não é tão importante formar essa água em vinho, né? Ah, tá bom, era importante, a teologia, de alguma maneira, fala assim, ah, não, era importante, porque aquilo tinha a ver com a moral da família, né? Que a família poderia ser desmoralizada na frente da sociedade e tal, mas isso, para mim, tá? Eu queria até que vocês dissessem isso. Para mim, como da minha, do alto morro da minha arrogância, eu achava, eu pensava ser isso uma coisa, não é curar um cego, sabe? Não é alimentar uma multidão, sabe? É salvar a honra de uma família e ainda, através do vinho, isso. Já pensaram assim alguma vez? Ou sou só eu que sou meio alucinada? Engraçado que eu sempre li esse texto, eu gosto muito de vinho. E em casa a gente sempre tomou muito vinho. Meu pai era presbítero da igreja presbiteriana e aí sempre tinha vinho em casa. E para quem não é que não gosta, né? Acha que é errado, né? Eu Uhum. sempre gostava desse texto. Eu sempre usava esse texto para dizer se Jesus transformou a água em vinho, é porque o vinho é bom. Assim, eu acho que é uma coisa que realmente faz bem, lógico, né? Dentro dos limites aceitáveis, etc. Mas essa questão, eu também sempre me estranho. E tem outras coisas nesse texto também que sempre me pareceu assim diferente do que eu esperava. Eu acho que ele podia ter feito muitas outras coisas nessa festa para revelar, né, para começar o seu ministério. Mas ele escolheu realmente uma coisa simples, mas que era importante para aquele momento. E a relação dele com a mãe dele, eu não sei se vocês vão falar sobre isso, mas a relação dele, a forma como ele responde para Maria, sempre me deixou assim, coração meio pesado. Eu falava que estranho, assim, a forma como ele responde, mas assim mesmo Maria se posiciona no sentido de dizer obedeçam a ele, né? Então são coisas que nessa primeira parte do texto sempre se destacam para mim, né? A relação de Jesus com a mãe ali, era a mãe dele com quem ele estava falando, e essa coisa de valorizar realmente o vinho, né? Assim, eu acho bem interessante isso. Bacana, bacana. E aí, que diz isso para vocês, esse texto? Vai lá, vamos tentar falar hoje. Vamos me ajudar. Eu vejo nesse texto que Maria, ela agiu como mãe, né? Ela só falou, né? E ele falou mulher, e quando ele fala que mulher, eu estive pesquisando, né, no sentido de menosprezar, né? Mas era uma forma respeitosa que eles usavam. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, ele mostrou a Maria para João e falou assim, mulher, este é teu filho, né? Então, naquela época, né, porque a gente coloca muito no contexto atual, quando fala isso. Mas naquela época era uma forma respeitosa de falar mulher, né? E eu acho assim que Maria fez que nem as mães, né? Ele falou, mas ela falou assim, olha, já falei. Então, já está aí. Se você está falando que é sua hora, não sei, eu só estou falando, olha, prepara, faça o que ele está pedindo, né? Parece que ela nem ouviu, nem deu atenção, né? E alguns textos que eu li falam assim que Jesus foi uma criança obediente, né? E ele mantinha sua obediência, mesmo ele questionando ali, é que nem aquela pessoa que fala assim, vai fazer tal coisa. Aí a pessoa fala assim, eu não vou, né? E o outro fala assim, já vou. Mas aquele que falou que não ia, foi lá e fez.
e aquele falou que ia, deixou de fazer. Então, eu coloco dessa mesma forma, né? Ele questionou, mas Maria, como mãe, né, deixou em aberto, ele resolveu e ele foi lá e fez, né? Como uma pessoa carinhosa e obediente. Eu vi assim, me vi como criança, né? Quando a mãe pede uma coisa e você questiona, mas você vai lá e faz. Então, eu vejo dessa forma. Interessante. É bem interessante mesmo isso, né? Eu sempre olho assim para esse texto, eu olhava, aliás, com esse olhar de que era, poxa, mas começar o ministério com isso, né? Assim, eu fiquei imaginando a cena na minha cabeça e fiquei pensando assim, peraí, por que Maria achava que ele podia, o que Maria achava que ele podia fazer? Mas se a Maria achava que ele podia transformar essa água em vinho, eu acho que era isso que ela achava, né? Eu imagino, né? Que ela já sabia, talvez. Ela já teria tido essas experiências com Jesus durante a vida. Porque não era uma coisa, vamos supor, se ela não soubesse que ele poderia transformar as coisas, ela não ia falar com ele isso. Então, eu fiquei pensando nessa vivência de Maria com o filho dela, mas que ao mesmo tempo é o filho de Deus, né? Essa relação da Maria com Jesus, às vezes a gente perde um pouco dessa dimensão, porque a gente quer colocar Maria menos, né? Maria era a mãe dele, né? Ela tinha uma relação de intimidade com ele. Ela já deveria ter visto durante a vida ele fazer esse tipo de coisa. Esse foi o sinal público de Jesus, mas eu imagino que durante a vida deles, porque ela não ia do nada, né, falar para ele que ele podia resolver, ela tinha que saber que ele ia fazer isso, ela tinha que conhecer ele, né? Olha, eu nunca pensei sobre esse aspecto, que interessante, eu acho que faz todo sentido. E uma outra coisa, é só curiosidade, só para contextualizar, José não aparece mais pai de Jesus, né? Maria está sozinha com Jesus e os irmãos. Desculpa a minha ignorância, mas ele já tinha morrido? Ele já não fazia... Porque a Bíblia fala dele quando Jesus tinha 12 anos, lá no templo, quando ele fica para trás, e depois não tem mais, pelo menos até onde eu li, não tem mais nenhuma menção de José. Não tem. O que diz a tradição é que José faleceu mesmo. Tá. Assim, provavelmente ali a adolescência de Jesus, né? E José faleceu mesmo. Parece talvez mais velho, até a tradição católica que diz isso, que os irmãos que falam aí de Jesus não eram filhos de Maria, porque o católico ainda crê nessa questão da virgindade, da pureza de Maria, né? E que eles eram filhos de José, talvez de um outro casamento, né? Tem uma tradição católica que diz isso. Alguns dizem que seriam primos, que também eram chamados como irmãos, né? Não existe uma prova bíblica de tudo isso, né? Não existe texto. Sabe por quê? Porque não é relevante. A nossa curiosidade pensa, obviamente, né? Eu falo até, Edith, pensando na responsabilidade que Jesus tinha com a família, né? Com a mãe. Maria, assim, ele, filho mais velho, né? Porque ou ele era o mais velho ou ele era o filho dela, né? Exato, eu acho que até pensando nisso, a questão de ter cuidado de Maria, na ausência do pai, ele cuidou de Maria até os 30 anos, né? Eu acho que faz dentro da cultura judaica, acho que faz todo sentido ele ter respeitado isso. E não só cuida até a cruz, como o texto que a Edna lembrou, né? Como ele deixa João responsável para que ficasse sozinha, porque ela é viúva, né? Viúva sem o filho mais velho, né? Ou o único filho, aí vamos entrar nessa celeuma, mas eu fiquei imaginando na intimidade deles. Exatamente, E assim, a minha leitura no começo era mais ou menos parecida com essa. Depois eu comecei a ler assim, tipo assim, como a Edna falou.
mãe, não é hora, mãe. Tipo, Jesus falando assim, quando ele fala mulher, era tipo assim, mãe, né? E aí Maria olha para ele com aquela cara de não fala nada para ele, só olha com aquela cara e fala, faz o que ele mandar. No fundo, dizendo assim, você vai fazer. Sabe, assim, porque ela fala, faz o que ele mandar para os empregados. Mas ela quando ela fala, faz o que ele mandar, ela está dando uma ordem, vamos dizer assim, para ele, né? Porque ela está falando que ele vai mandar eles fazerem alguma coisa, né? Então, eu fiquei imaginando muito essa relação de Maria e de Jesus, essa proximidade dos dois, essa maneira de... essa humanidade de Jesus com a mãe, sabe? Ficou diferente. E quando eu pensei de ser um milagre menor, eu falei, gente, aonde eu estou com a minha cabeça de classificar aonde a glória de Deus se apresenta? E é interessante que no final desse trecho ainda fala que os discípulos que eles estavam começando o ministério, gente, pensa nisso, eles estavam começando o ministério. Os discípulos creram, porque os discípulos viram o que aconteceu. As pessoas da festa não. Os donos da festa, o mestre de cerimônias e tal, eles não sabiam de onde tinham vindo o vinho. Mas os discípulos e os empregados, eles bem sabiam de onde tinha vindo o vinho. Então, é um milagre tão interessante, porque é um milagre que serve para estruturar esse pessoal que já estava... Parece assim, aquele cuidado com aqueles que estão perto, né? Porque não era um milagre, se curasse um cego no meio daquela festa, todo mundo ia ver, né? E aí já ia virar aquele bololô também, né? Mas foi um milagre para estruturar esse ministério. Olha que interessante isso. E por que eu acho que ele é menor? Porque quando uma árvore, você joga uma semente no chão, né? E eu lembro que minha mãe, ela gostava... a gente morou em muitas casas, porque a gente morava de aluguel, então mudava muito. E toda casa tinha pelo menos um pedacinho de terreno, assim, nem que fosse um canteirinho. E a minha mãe gostava de plantar tomate, manjericão, né? Coisas assim que nascem rápido, para ela poder usufruir, né? Porque logo depois talvez mudasse, talvez nem ela usufruísse, né? E é tão interessante, você joga uma semente no chão e vira ali uma árvore. E tudo bem, isso já é comum. Isso não... mas isso é assim, desde que o mundo é mundo. Mas não é um milagre? Não é um milagre a gente sentar na mesa todos os dias e ter alguém que se dispôs a plantar tomate, outro que... A gente faz um prato de salada, gente, vamos pensar nisso. Um se dispôs a plantar alface, o outro se dispôs a plantar tomate, cenoura, sei lá o que mais vocês botam na salada de vocês aí, a produzir aquilo, até em abundância. Deus deu crescimento, o outro se dispôs a pegar aquilo, trazer, né? Quando chega no prato da gente, quantas fases já passou, né? Quanta gente, quanto serviço agregado ali, e a gente olha para o prato e fala, não, eu paguei, então eu... Né? Olha que diferença, né? Que diferença, né? E aí, vamos falar mais um pouquinho desse texto? Querem explorar mais? Eu quero, assim, quando Maria falou, obedeçam a ele, né? E ele pediu para encher os potes de água. Eu pensei, imaginando aqueles servos. Ué, faltou o vinho, né? Maria pediu para fazer o que ele queria. Ele manda encher os potes de água, né? Que significa isso? Então, eles ficaram com o maior ponto de exclamação na cabeça, né? Assim, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente, uma lição que eu achei obedecer às ordens de Jesus, mesmo que não faça sentido.
né? Aquilo não fazia sentido para as pessoas que estavam ali trabalhando, mas eles obedeceram, né? Às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente fala assim, mas poxa vida, não tem lógica isso, né? Mas a gente vai lá e faz, e a coisa dá certo, né? Porque é mais fácil obedecer, mesmo que a gente não entenda no momento, mais à frente é que as coisas vão ser justificadas, né? Por exemplo, essa foi o primeiro sinal. Para eles não tinha nenhuma, não queria dizer nada, mas para a gente e para quem conhecia, isso aí para alguns é o início do ministério dele, e para nós significa hoje um dos sinais, né, que está ali no livro de João. Então, achei interessante essa parte aí dos servos. Obedeceram e não questionando, eles só obedeceram, eles não questionaram, foram lá e obedeceram o que Jesus tinha pedido, mesmo não fazendo sentido. E os potes que eles encheram, lembra que eram os potes da purificação, né? Quer dizer, era pote para lavar a mão, lavar, né? Se lavar, quer dizer, era tipo um pote não era do banheiro, obviamente que eles não tinham esse conceito, mas era um pote assim, né? Então, a transformação não depende muito do pote, né? Quer dizer, não depende muito do... A gente fala que a gente é vaso de barro, e aí fala que Deus transforma vaso de barro em vaso de honra, né? Então, o toque do milagre aí, aquele vinho que eles beberam, no dia seguinte, gente, já tinha bebido, já tinha acabado, não ficou jorrando vinho pela eternidade daqueles potes, tá certo? Então, o milagre não é isso eu acho que é uma coisa recorrente em João. A gente tem a dimensão do que é o milagre. O milagre não é transformar água em vinho. O milagre é tocar a vida das pessoas, o milagre é fazer sentido na vida das pessoas, né? Isso é recorrente em João. E a gente, é aquilo que mais ou menos que a gente falou na semana passada do céu e a terra, né? A gente fica, o milagre, ele é a migalha humana, ele é uma amostra, sabe? Uma prova das coisas do céu, sabe? Da dimensão do eterno, né? Então, não importa muito se o pote, não eram potes de ouro que ele pediu para encher de água, né? Não era na frente dos outros, não eram os mais importantes, eram os servos que encheram, né? Quem estava ali servindo. Então, isso é também bem interessante nesse texto, né? Yeah. Depois disso, eles foram para Cafarnaum e ficaram alguns dias ali conversando sobre isso, né? Fala, Dilson. Eu estava aqui lembrando, a gente está falando de ser um milagre menor, maior, né? Na série The Chosen, né? Mostra esse milagre aí, e a pessoa que tinha essa responsabilidade, né, de servir o vinho lá na festa, estava desesperado, né? Porque tinha acabado isso, né? Então, assim, eu fico pensando assim, às vezes no nosso dia a dia, né? Estou desesperada porque acabou o dinheiro e eu preciso fazer alguma coisa importante, né? Estou desesperada porque preciso de uma vaga num hospital, né? Preciso fazer um tratamento. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E que só quem está ali envolvido, né? Estou no trabalho, apareceu uma demanda urgente, isso me desespera, né? Essas demandas do nosso dia a dia, né, que nos desesperam, né, e que Jesus pode resolver todas elas, Amém. né, sejam elas materiais, sejam elas palpáveis, né, coisas que podem aparecer ou serem transformadas, né, acontecem essas coisas, né, no nosso, acho que todas nós já tivemos algumas experiências assim, sem esperar alguma coisa diferente aconteceu e nos tirou daquele desespero que nós estávamos, né? Eu fiquei agora relembrando esse episódio lá da série, pensando que quem estava responsável por isso estava desesperado. Então Jesus traz isso, realmente assim, né? Fica
cara, na hora que fala, enche isso aqui de água, ele fala, eu preciso de uma solução, né? E você manda encher isso aí de água, preciso servir vinho, né? E isso acontece. Então, no nosso dia a dia, eu fiquei pensando isso, que as coisas que eu me desespero no meu dia a dia e que Jesus pode resolver, né? Pode trazer a solução, pode me acalmar, né? Em cima disso que a Dilsa falou, então a reflexão talvez para nós hoje é o que tem tirado a nossa paz? O que tem levado a gente a perder essa conexão e esse equilíbrio? É a falta de vinho? É a falta dos reais para pagar a conta? É a falta... Né? Nada disso é menor. Isso é bem o ser humano. Isso é a necessidade humana. Isso pode estar no altar de Deus, sim. E pode ser santificado, sim. Né? O que tem tirado a nossa paz? O medo do futuro? O medo do que as pessoas vão pensar? O medo do que vai acontecer? A dor que o outro vai sentir? Né? Então, nada disso é menor, nada disso é pequeno. Jesus se interessa pela totalidade da nossa vida. Pela totalidade da nossa vida. Eu é que sou o arrogante, por isso que eu disse no começo, que em cima do morro da minha arrogância, eu achava menor. Nada disso é menor, né? Jesus veio para nos dar paz, e paz em abundância, né? Ele não veio para dar paz ao mundo, porque o mundo, ele jaz em outra coisa, mas ele veio para me trazer, para nos trazer, todos os seus discípulos, trazer a paz. Nós temos que estar em paz. O que tem tirado a nossa paz tem que estar no altar de Deus. Tem que estar. Tem que ser como Maria, tem que ser falado com Jesus. E se Jesus falar para a gente assim, Edith, ainda não é a minha hora, a gente pode olhar para ele e falar assim, então tá bom, então faça, o senhor me manda aí que eu vou fazer tudo do jeito que o senhor falar. Mesmo que não seja a hora para a solução, mas o senhor fala aí, porque eu sei que o senhor falando vai melhorar, vai mudar a coisa, vai mudar o rumo da prosa mais adiante, né? Muito bom, Dilsa, é muito legal isso. Bom, então aí ele começou, falou com os discípulos, e aí depois ele foi para Jerusalém, para falar com mansidão, né? Para angariar pessoas, para dizer que, olha, vamos mudar o caminho. Foi isso que aconteceu? Não, aí ele já vai para Jerusalém, desculpa a brincadeira, mas eu falo uma gíria, pode? Ele já vai para Jerusalém com sangue nos olhos. O que é esse tempo, gente? Isso aí, esse texto eu já entendo, porque eu gosto desse. Esse eu já gosto desse texto. Então, eu fiquei pensando que se ele não tivesse feito a transformação do vinho numa situação festiva, alegre, e os discípulos tivessem crido nele naquele momento, se tivesse sido o inverso, né? Se tivesse primeiro ele chegado lá com sangue nos olhos, derrubando as bancas lá, jogando as moedinhas fora e brigando com todo mundo, iam talvez pensar, Jesus hoje está estressado, está desequilibrado, né? Hoje Jesus não está num bom dia, né? Ele acordou com o pé esquerdo, né? E está aqui chutando balde, né? Mas que como primeiro aconteceu a transformação do vinho, provavelmente quem estava com ele já viu nesse ato dele, né? Que havia ali uma razão, né, maior, né? Que era pelo reino, era para trazer essa nova visão do reino, né? Eu fiquei pensando que se fosse o contrário, talvez ele não tivesse tido a credibilidade mesmo daqueles que estavam próximos dele. Acho duas coisas disso que você falou. Uma é que eles esperavam um Messias revolucionário mesmo, né? Eles esperavam alguém que fosse se opor àquela
aquele status quo ali, né? Tanto do lado judeu e principalmente da opressão romana, né? Eles esperavam esse Messias político, vamos dizer assim, né? Então, isso, de alguma forma, também poderia suscitar nos discípulos não, agora nós vamos para a guerra, né? Então, precisava haver essa... E uma outra coisa que eu percebo pela fala de João aqui, é que enquanto as coisas estavam acontecendo, os discípulos viram e foram testemunhas, mas eles estavam entendendo muito bem. Durante a caminhada, eles foram entender isso muito tempo depois, porque João está escrevendo isso aqui, tanto que ele fala, nós só fomos entender o que ele disse que era o templo depois que ele morreu, e ele não estava falando do templo, ele estava falando do templo, né? Então, quer dizer, João escreveu isso muito tempo depois. Eu imagino que durante a ocorrência dos fatos, eles não estavam entendendo muito bem, né? Você falou da série The Chosen, eu também achei interessante uma passagem, não sei se eu já comentei isso com vocês, porque eu já achei isso tão interessante, que eu falei com tanta gente, uma passagem quando Jesus fica o dia inteiro curando, e é justamente nessa época que ele está em Cafarnaum, e nem aparece Jesus no episódio, né? Aí ficam eles discutindo porque você é Mateus, é publicano, você não sabe das regras, o outro fica discutindo, aí passa um pouquinho e fala, eu vou lá para ver como é que tá. Aí ele vai, fica lá um pouco, ele volta, como eu tô cansado, nossa, agora vai você, fulano. E aí vai o outro, e eles ficam nessa conversa o episódio todo. Quando tá para terminar o episódio, Jesus vem andando bem assim, cansado, com sangue nas mãos, porque ele fez muita coisa ali, né? Se machucou também fisicamente, e ele só passa por eles, porque enquanto um vai, outro vai, Jesus fica o tempo todo lá. E ele passa assim, acabado mesmo, né? Imagina, sobre cura, sobre ouvir as pessoas, aí ele passa e só fala assim, boa noite, e vai deitar, e aí eles... Né? Eu acho que às vezes a gente fica... Nesse episódio aí é Maria só que vai lá tirar a sandália dele, né? A Maria vai lá para Maria, a mãe, né? Eu fico pensando isso, sabe? Enquanto a gente está aqui fazendo as coisas, muitas vezes a gente não entende o que a gente está fazendo também, né? A gente não entende porque está passando por alguma coisa, a gente não está entendendo. Eu acho que a gente está vendo que nem os discípulos, a gente tem a mensagem lá, mas para pegar aquela mensagem e trazer para o meu dia a dia, para as minhas batalhas, né? Eu não estou entendendo porque eu não tenho, sei lá, o dinheiro da conta hoje, né? Não estou entendendo. Poxa, eu sou filha de Deus, me disseram que... me disseram não, eu li na Bíblia que Deus sustenta, Deus é o provedor, é Jeová que provê, e a minha conta, e a minha panela, né? Essa dualidade dessa nossa vida terrena e essa perspectiva de eternidade. Eu acho que nós somos muito que nem os discípulos, a gente tenta falar do Evangelho e a gente consegue, quando a gente fala do Evangelho da Bíblia, é uma teoria, mas eu pegar o Evangelho da Bíblia e pôr na minha vida, na minha realidade, nas minhas batalhas do dia a dia, né? Nas minhas dores físicas individuais, é uma dualidade isso, né? Então, eu entendo que eles também acho que não sabiam, viu, Dilson? Mas existe um perfil limpando esse templo, né? Engraçado que ninguém vai prender ele, fala, mas com que autoridade você faz isso? E ele tem autoridade porque ele fala não é para deixar, não é para transformar a casa do meu pai. E olha que interessante, porque mesmo ele fala, depois a gente vai ver para Samaritana, por exemplo, ele fala que não importa se você adora ali, se você adora lá em Samaria, não importa, né? Então, mas ele olha naquele momento para aquela instituição e fala, vocês estão transformando a casa do meu pai em templo. Quer dizer, o que ele está dizendo? Qual é o que tem a ver essa fala de Jesus aí? Se não era só o templo, se ele estava dizendo do templo, né? Essa preciosidade da religião
em transformar lugares onde as pessoas veem uma referência do céu, do Deus, do Altíssimo, em comércio, em negociação. E não é assim de hoje, é assim desde antes. Tinha que oferecer pombinho para os pobres, né? Pombinho era os pobres. Tinha que oferecer pombinho. Então vou botar minha barraquinha de pombinho aqui, né? Agora, eu não sei, estou vendo umas coisas na internet, assim, que curso de como criar filhos segundo o Evangelho. Aí, porque eu acho que a palavra de Deus, se você sabe como criar, não, olha a promessa do curso. Eu vi isso essa semana. Se o seu filho saiu da igreja, tem uma coisa simples, uma coisa fácil que você pode fazer. Nossa, eu usei isso aqui, e ele voltou para a igreja, e ele agora não está mais rebelde, e obviamente ela não fala, não sei se você comprar o curso. Né? Casa do meu pai é comércio. Usar a imagem de que seu filho vai voltar para a igreja para vender um curso. E se fosse de Deus mesmo? Falava de graça, Jesus deu a mensagem dele de graça. Eu não posso entender a palavra de Deus. Estudo dirigido da Bíblia, cursos para você aprender a Bíblia. Poxa, coisa que não está fazendo sentido. Se eu sou um influencer e eu tenho conhecimento, sou pastor, né? Vários pastores. A gente não compra, ninguém ganha dinheiro, eu trabalho, eu ganho dinheiro também, não é isso, mas a preciosidade da casa do meu pai, né, da palavra de Deus, transformando a palavra de Deus em comércio, é isso mesmo? É diferente de eu sustentar alguns que precisam estar ali, é diferente, né? Os pastores da igreja, eles não vão pregar no domingo porque eles recebem salário. Eles vão pregar no domingo porque eles são ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A gente, como igreja, provê isso porque a gente reconhece neles a unção de Deus. Isso não é comércio. É igual os levitas, né? Os levitas eram oferecidos pães porque entendiam que eles foram separados. Os levitas, gente, não tinham terra. Eles não tinham terra. Os levitas não tinham como se virar. O levita, que sustentava o resto do povo, era um imposto. E aí eles pegavam isso, transformavam isso em um negócio. Palavra de Deus. Deus já tinha deixado uma ordem para o povo de sustentar os levitas, porque era a partir deles que vinham os sacerdotes, que pregavam a palavra de Deus. É o contrário, vocês entendem? Nós ofertamos e nós sustentamos aqueles que falam a palavra de Deus, mas eles falariam e mesmo se não recebessem nada. E quem sustentaria eles não era a nossa oferta, não era o nosso dízimo, era que foi o Senhor que prometeu, assim como o Senhor não nos sustenta. Quem sustenta nossa casa? Nós. É o meu salário que sustenta ou o salário do meu marido que sustenta a minha casa? Nem o salário dele. Né? A maneira, eu vejo muita mulher que fala assim, a meu marido está desempregado, eu estou sustentando a casa sozinha. E eu já cansei de falar para elas, falo assim, olha, então para de sustentar a sua casa. E começa a perceber que quem sustenta a sua casa é Deus. Porque quando é você ou é o seu marido, você tem autoridade, você tem... o que é mais comum, né? Era mais comum, hoje nem é tão... Mas o que era antigamente mais comum era o marido ser o provedor. Né? Então, se ele era o provedor e a mulher ficava em casa, então ele podia oprimir a mulher. Ele podia dizer para a mulher o que ela podia gastar ou não. Se ele é o provedor, ele é o dono, né? Agora, inverteu a situação, a mulher que sustenta, então se ela é a que sustenta, então ela pode reclamar, ela pode falar, ela pode humilhar o outro até, né? Pode
eu que pago as contas, né? Mas não foi essa relação que Deus colocou, nem para marido e mulher, nem para a igreja, nem para nada. O que Deus colocou foi: eu sou o provedor. É bem Amém. prover. Se é pelo seu salário, se é pelo salário do seu marido, se é dos vizinhos que vão te dar, se vocês dois ficarem completamente sem dinheiro, os outros ajudarem, ajudando. Está na terra, ele faz de fazer isso. Isso. Eu casa do silêncio. Para. A casa do Senhor, ela foi derrubada. Lógico que eu estou falando, em 3 dias ela foi reconstruída. São só 3 dias que ele precisou. Falei demais, chorei, tudo bem, porque o Espírito Santo se manifesta assim, né? Fala, Adriana. Bom, você sempre bom ouvir. Você falando, né? Quando eu li esse texto, eu também fiquei imaginando como que a gente se deixa poluir o nosso tempo, né? Como que a gente vive um evangelho cheio de poluição. E quando a gente fala, quando você para analisar, quando a gente volta para aquilo que é o comum e o essencial, que é a palavra de Deus, a gente começa a perceber isso, de que quantos pombos, bois, ovelhas a gente está carregando dentro da gente nessa caminhada pelo Evangelho, e que Jesus está falando o tempo todo, larga tudo isso daí, só olha para mim, limpa a minha casa, a minha adoração, quanto o Evangelho. Esse dia eu conversando com uma pessoa, ela queria fazer uma reunião de oração, mas ela queria fazer tantas coisas que a oração nem estava mais em tantas coisas que ela planejou. Aí eu brinquei e falei, melhor a gente fazer o seguinte, vamos parar e orar, vamos lá orar, e as demais coisas serão acrescentadas depois, porque para ela começar a orar, um grupo de oração, era tantas outros bois, ovelhas que ela queria trazer, que a oração, a palavra, ela perdeu o significado diante de tudo isso. Então, assim, acho que é uma preocupação para nós hoje, né? Quantos bois e ovelhas, pombas eu estou carregando dentro de mim na caminhada desse evangelho? E quanto eu também tenho colocado na vida do outro, né? Para você entrar no templo, compra minha ovelha, compra meu pombo, compra aqui, que só assim você vai conseguir alcançar os céus. Enquanto a Edith falava, eu também pensava nisso, que se tinha barraquinha venda do pombo é porque tinha alguém que para comprar, que como a gente, ser humano, né, tá sempre buscando essas coisas palpáveis, né? E, e se nessa religião não tem esse hábito, não tem essa prática, eu vou para aquela que bota a galinha, né? Que oferece a farofa, né? Porque isso eu consigo fazer, isso continua no meu controle, né? Eu consigo comprar uma pombinha, ofertar uma ovelha, botar um despacho na esquina, né? O ser humano vai atrás dessas coisas onde ele ainda continua no controle, né? Então, eu fiquei pensando nisso, que se tinha as barraquinhas lá na frente do templo, também é porque tinha quem acreditasse que isso era necessário, né? Que eu tinha mesmo que comprar lá para poder entrar no templo. Como o ser humano é miserável, né? E meu som falhou aí, graças a Deus, porque Deus sempre faz as coisas falharem por alguma razão. A fala da Adriana foi o que eu queria dizer.
Exatamente o que eu queria dizer, né? Quantas pombinhas a gente está vendendo dentro da nossa casa? Quantas velhinhas a gente impõe para que o outro chegue até Deus? Quantas, quanto serviço na igreja eu tenho que prestar para achar que eu estou salva? Quanta, como a Dilsa disse, quantas coisas palpáveis eu tenho que mostrar para entender que eu sou filha do Deus Altíssimo? Quantos milagres eu tenho que relatar? Quanta migalha eu tenho que dizer? Ou até como Gideão, quanta prova o Senhor tem que me dar de que Ele é o meu Deus, de que Ele é o meu sustentador, de que é Ele que faz e não eu. Quantas provas vocês precisam? Quantas provas a Edith precisa? Né? Quantas? Bom, e aí, vamos terminar, porque já passamos do tempo. Eu só queria só fazer um resumo, né, nem um resumo, só fazer uma colocação, né, que nas bodas de Caná, Jesus mostra a sua divindade e poder. E no templo, Jesus mostra a sua autoridade. E sua autoridade vem da palavra de Deus, lá no Salmo 69:9. Casa do meu pai vai ser limpa, eu tenho angústia. Então, nessa angústia pela limpeza da casa do pai, é que eu queria terminar aqui orando, e queria terminar com o último versículo, porque ele faz todo sentido, porque a mensagem do Evangelho, ela nos constrange a refletir sobre as nossas falhas e a mudar, mas ela não nos deixa nesse lugar de constrangimento. Então, eu quero terminar num lugar de alegria, porque Jesus diz assim: ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então, tudo bem a gente ser desse jeito, a gente, né? Mas tudo bem a gente ser, mas que bom que a gente pode mudar, né? Hoje novamente, é o tempo da escolha. Hoje. Lembra? A gente terminou a semana passada falando do hoje, e hoje a gente vai terminar falando do hoje. Hoje é o tempo da escolha. Vamos orar para que Deus nos limpe, para que limpe esse templo, para que Ele possa habitar, para que esse templo seja a casa de Deus, aonde a gente for. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma oração para encerrar. Quem gostaria de orar para a gente encerrar hoje? Você pode orar, Adriana? Posso? Então, por favor. Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, a Tua palavra nos restaura, a Tua palavra nos orienta. Nós te agradecemos por esse momento de comunhão, de conhecimento, de busca. Nós pedimos ao Senhor que sonde os nossos corações, ó Pai querido, faça a Tua obra de maneira plena em nós e que nós realmente possamos ser testemunhas fiéis do Teu poder, da Tua graça, que o Teu amor, ó Pai, possa ser revelado através das nossas vidas, nas mínimas coisas, por onde nós passamos, nós possamos sempre carregar a Tua graça no nosso falar, no toque, na nossa maneira de agir, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia uma porção da tua palavra é revelada a nós de maneira, ó Pai querido, tão graciosa. E nós te agradecemos, Pai, por tudo, por cada detalhe, por tudo aquilo, pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Amém. oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Senhor. Senhor.